Isidora apertou o molho de ervas secas contra o peito, sentindo o calor do sol das 11 da manhã queimando a sua nuca através do seu chale de chita desbotada. O cheiro de milho tostado, pimenta do reino e suor azedo pairava sobre o mercado central de Vila da Areia, um turbilhão de vozes gritantes, moscas e pés levantando a fina poeira vermelha. Ela estava ali desde antes do sol nascer, tentando vender um punhado de remédios caseiros e 3 ovos de pata, mas o dia estava seco e a clientela, mesquinha. 3 filhos famintos, Filomena, 10 anos, e os gêmeos de 4 dependiam de cada tostão. A miséria não era mais uma ameaça distante. Era o cheiro de mofo persistente em sua cabana de pau a pique e a sensação de vazio no estômago de seus pequenos. De repente, um burburinho mais intenso do que os gritos habituais de "doce, doce", desviou a sua atenção. Perto do bebedouro, onde a água era disputada a cotoveladas, formou-se uma roda de curiosos, rostos marcados pelo tempo e pela desconfiança. O centro da comoção não era um coronel importante, nem um leilão de gado. Era um homem gordo e suarento, o rosto avermelhado de cachaça, exibindo o que parecia ser um embrulho mal feito. Quem dá mais por esta desgraça? Um fardo inútil. A mãe fugiu, abandonou-o como lixo. Berrou o homem, erguendo o embrulho. Era um bebê. Um exposto. A palavra correu como um raio. Exposto. Naquele ano de 1845, com a superstição correndo solta no Império, ter um bebê abandonado era visto menos como um ato de caridade e mais como um convite à ruína. Dizia-se que a alma de um exposto não batizado era um ímã para o azar e os maus agouros, e que a família que o acolhesse herdaria a maldição da mãe desconhecida. Isidora sentiu um arrepio gélido na espinha, apesar do calor escaldante do sertão. É obra do demônio, não comprem, meus irmãos. A criança sem nome traz a peste. Gritou uma mulher mais velha, comadre Elvira, a voz áspera como lixa. Ela era conhecida por suas rezas e por ser a principal voz da moralidade e do preconceito na vila, sempre de olho na vida alheia, especialmente a de Isidora. O homem do bebê riu, um som rouco e desagradável. 15 réis. Quem quer 15 réis de azar? A multidão recuou, rindo com escárnio. O bebê, apesar do barulho, estava estranhamente silencioso. Aquele silêncio, em vez de acalmar, alarmou Isidora. Os seus próprios filhos, criados em meio à poeira e à escassez, choravam alto e reclamavam do calor, um som normal, saudável. O silêncio daquele bebê, deixado à mercê da promessa de miséria, era antinatural. Seus olhos fixaram-se no pequeno pacote. A manta que envolvia o bebê era de um tecido que Isidora não via há anos. Uma seda fina, talvez um resto de um vestido de batizado rico. Em contraste, a sua própria Filomena vestia um farrapo de chita desbotada. A diferença gritava. A manta do bebê era a coisa mais macia que Isidora tinha tocado desde a morte do seu marido, uma lembrança dolorosa de outra vida. Um impulso forte e irresistível, uma necessidade quase física de redenção, subiu-lhe pela garganta. Era o peso dos seus próprios segredos, não enterrados pela morte, mas dissimulados pela luta diária. Ela sabia o que era ser indesejada, carregar um fardo invisível. Ela tinha em sua sacola 7 moedas de cobre, o suficiente para um punhado de farinha e um pequeno pedaço de carne seca, que deveria alimentar a todos por 3 dias. O desespero de ver o bebê sendo ridicularizado foi maior do que o desespero de enfrentar a fome. Eu dou o que tenho. Sua voz saiu fraca, mas decidida, cortando o coro de zombaria da multidão. O homem parou de rir. Os olhos pequenos fixaram-se nos dela. Comadre Elvira sibilou como uma cobra. Isidora, está louca? Quer trazer a maldição para sua casa? Isidora ignorou-a, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ela avançou, estendendo a mão fechada com as 7 moedas de cobre.
menos do que o homem pedira inicialmente. Pobreza com mais pobreza, disse o homem desdenhoso, mas pegou o dinheiro rapidamente, antes que Isidora mudasse de ideia. É seu, e que a desgraça fique com você, viúva. Ele jogou o embrulho em seus braços, virou as costas e sumiu na multidão. O bebê não chorou, apenas emitiu um pequeno suspiro, como um gemido contido. Isidora o aninhou, sentindo o calor fraco e irregular do corpinho. A manta fina exalava um leve aroma de lavanda e, estranhamente, de mar, um cheiro que não pertencia ao sertão. Ao ajeitar o bebê, ela notou um detalhe sutil, quase escondido no colo da seda. Era um cordão de couro fino amarrado ao pescoço, e nele, em vez da tradicional medalha de santo ou escapulário, havia uma única, pequena moeda de prata, antiga, manchada de tempo, com um relevo desconhecido, um pássaro de asas abertas, quase um símbolo heráldico. Aquela moeda de prata era o único adereço e parecia mais uma chave para o passado do que uma joia. Era fria, mais fria do que o corpo da criança, e tinha um peso perturbador. Ela sentiu o olhar pesado da multidão. Comadre Elvira, com os braços cruzados, rosnou. O azar já está em seus braços, Isidora, e o capataz não gosta de azar perto das terras dele. O olhar da comadre Elvira era como uma premonição, e Isidora soube que não tinha comprado apenas um bebê, tinha comprado uma inimizade pública. Isidora apressou-se em sair do mercado, seus 3 filhos mais velhos agarrados à sua saia, confusos e assustados com o novo irmão. O cheiro de rapadura queimada, que vinha da barraca do velho Inácio, atingiu-a com força, e ela teve a sensação distinta de que um par de olhos invisíveis a observava por cima dos fardos de cana. A viagem de volta para a fazenda São Gonçalo, onde seu marido tinha trabalhado e onde ela morava em uma cabana nos limites da propriedade, foi excruciante. A poeira subia em nuvens, pintando tudo de ocre e cobrindo o bebê em seus braços. Filomena, a mais velha, caminhava ao lado, franzindo a testa. — Mamãe, por que o trouxemos? Não temos comida para nós. — É um milagre, minha filha, sussurrou Isidora, uma mentira que mal conseguia proferir. Deus nos enviou. Ele tem nome? Os expostos sempre têm uma fita, um bilhete. Não, Filomena, o nome dele será Mateus. E não pergunte mais. Isidora sentiu um medo profundo. Se as autoridades ou o cruel capataz da fazenda soubessem que ela tinha comprado a criança e que ele não tinha nenhum sinal de batismo, eles a acusariam de bruxaria, ou pior, tentariam tirar seus próprios filhos sob a alegação de mau agouro. O segredo de Mateus era também o segredo que ela tinha de proteger, pois ele refletia a mancha que ela própria carregava. 7 anos antes, a vila a tinha evitado, e só o casamento apressado com o falecido Jerônimo tinha evitado a completa desgraça. Se a sua história voltasse à tona, a perda dos seus filhos seria certa. Ela entrou na cabana de pau a pique, uma estrutura frágil que rangia com a brisa úmida da tarde que vinha do pântano distante. A luz que entrava pelas fendas da parede era pálida. Ela colocou Mateus sobre a cama improvisada. A primeira coisa que fez foi examinar a manta de seda. Não havia bordados nem iniciais, exceto pela pequena, fria moeda de prata que ainda estava amarrada. O pássaro gravado parecia observá-la. Ela tirou o cordão com cuidado, a prata queimando levemente a sua pele. — É um sinal, não é? Perguntou a si mesma, sentindo o coração bater como um tambor no peito. O bebê abriu os olhos pela primeira vez. Eram de um tom de cinza incomum, como a bruma da manhã no Pantanal. Os olhos do bebê Mateus não eram os olhos de um sertanejo, eles eram os olhos de alguém que conhecia a vastidão do oceano. De repente, houve um bater seco na porta, um ritmo hesitante, mas insistente. Isidora escondeu a moeda debaixo do seu colchão e cobriu o bebê rapidamente com um xale mais grosso, de lã escura. — Quem é? Perguntou a voz trêmula. A voz era de comadre Elvira, mas com um tom mais grave.
Eu sei que você está aí, Isidora. Quero apenas rezar por você e seus filhos. Isidora sentiu o terror. Elvira não vinha rezar, vinha inspecionar, procurar sinais do mau agouro que ela alegava que a criança trazia. A viúva respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. Sua redenção havia acabado de começar, e o primeiro desafio não era a fome, mas a malícia da língua da vizinhança. Ela abriu a porta apenas o suficiente para mostrar seu rosto cansado. O sol já estava baixo, projetando sombras longas e distorcidas no chão de poeira. Abençoada seja, comadre Elvira, mas já é tarde. As crianças precisam dormir. A comadre forçou a porta, tentando espiar para dentro da escuridão. Dizem que o bebê não chora, Isidora. Um bebê que não chora é um mau sinal. É a alma dele que já foi levada pelo desespero. Ele é um bebê tranquilo. Agora, se me dá licença. A comadre Elvira parou, o olhar fixo em algo atrás de Isidora. Ela fungou profundamente. Sente esse cheiro, Isidora? Cheiro de rapadura queimada. Isidora não tinha sentido o cheiro antes. Agora, o odor de açúcar caramelizado e levemente amargo era inegável. Não vinha da cabana, mas de fora, talvez do matagal que beirava a fazenda. Aquele cheiro não era o cheiro do mercado, mas sim o cheiro peculiar do açúcar que tinha fermentado e azedado, um cheiro que ela só tinha sentido uma vez há muitos anos, ligado a um momento de dor e a um segredo que ela pensava ter enterrado. Comadre Elvira sorriu, um sorriso fino e cheio de malícia. Pensei que o seu passado tivesse ficado para trás, viúva, mas o cheiro da desgraça é como a poeira do Nordeste, sempre volta. A porta se fechou, mas o sorriso e o cheiro persistiram. Isidora sabia que Elvira não falava do bebê. Ela falava do segredo dela. A redenção que ela buscava acolhendo o exposto estava agora em perigo de ser ofuscada por sua própria história. Ela tinha de proteger Mateus, mas para isso teria de proteger a si mesma e o que tinha acontecido anos atrás. O capataz da fazenda, que a observava de longe, poderia usar os rumores de Elvira para tirar o que lhe restava. A lamparina foi acesa, banhando a cabana em luz fraca. Isidora olhou para Mateus. Ele tinha a pele pálida e sua respiração era superficial. Se ele morresse, a culpa da multidão seria sua. Se ele vivesse, o seu segredo seria revelado. Ela sentou-se na beira da cama, tirou a moeda de prata de debaixo do colchão e a segurou contra a luz bruxuleante da lamparina. O pássaro prateado parecia pulsar, e então ouviu-se o som. Não era um choro, nem o vento. Era o som seco de um sapato de couro batendo na poeira, vindo de trás da cabana. Não era um sapato de camponês. Era o sapato de um homem que tinha poder. Isidora soube que no minuto em que comprou Mateus, o seu passado a tinha encontrado, e o preço do resgate não seria pago com moedas, mas com a sua honra. A escuridão lá fora parecia ter olhos. O ranger seco do coturno de couro na terra batida fez Isidora recuar um passo, o bebê Mateus envolto no xale escuro em seus braços. A figura que se projetava na abertura da cabana não era a comadre Elvira, mas o próprio senhor Anselmo, o capataz da fazenda São Gonçalo. Ele era um homem grande, com uma barba áspera e olhos penetrantes que pareciam medir a pobreza da cabana de pau a pique. Sua presença trazia consigo o odor de fumo de corda e de suor seco, contrastando com o aroma azedo e doce da rapadura queimada que ainda pairava no ar da noite. O som dos seus filhos mais velhos, cochichando assustados no canto escuro, cortava o coração de Isidora. Viúva, não é assim que se recebe quem administra a lei, mesmo que seja a lei do patrão, disse Anselmo, a voz grave e fria como a geada que às vezes cobria o sertão no inverno. Ele nem esperou por uma resposta, empurrando a porta e entrando, sem cerimônia. A lamparina mal iluminava o interior, mas era suficiente para que o capataz visse o recém-chegado. Seus olhos se estreitaram ao ver o pequeno vulto nos braços de Isidora.
O exposto do mercado, é o que dizem. Ele constatou, a voz carregada de desdém. A senhora tem a sorte grande, não é? Já com 3 bocas para alimentar, e agora traz um bebê sem alma para dentro. Ele é meu filho agora, Sr. Anselmo, meu milagre, defendeu Isidora, a palavra soando vazia até para ela. Ela apertou Mateus, sentindo a promessa de miséria se intensificar. Não seja tola, este lugar não é seu. O finado Jerônimo tinha um acordo de trabalho que se foi com ele. O coronel tem sido paciente, mas eu não. A fazenda não tolera o mau agouro. O povo está rezando para que a senhora se vá antes que a maldição chegue à colheita. A ameaça de Anselmo não era sobre aluguel, era sobre a sua honra, e ele sabia exatamente onde tocar para fazê-la estremecer. Ele farejou o ar. E esse cheiro? A comadre Elvira é de língua afiada, sabe? Ela fala do cheiro de rapadura queimada, de noites de muito tempo atrás. Diz que o seu segredo está à tona e que este bebê é a punição. Se a senhora tiver algo a esconder, é melhor que se vá. Eu não farei perguntas, mas tirarei seus filhos. As palavras de Anselmo atingiram-na como chicotadas. O cheiro de rapadura queimada que Elvira tinha mencionado era o segredo de Isidora. A lembrança de sua breve, desesperada juventude e o preço que ela pagou para mantê-lo enterrado. Se ele soubesse a verdade, a multidão não apenas a envergonharia. Tiraria Filomena e os gêmeos e a jogaria no desespero absoluto, sem a chance de redenção. Não há segredo aqui, Sr. Anselmo. Há apenas uma viúva pobre tentando manter a justiça de Deus e proteger seus filhos. Anselmo riu, um som seco, sem humor, balançando a cabeça. Tem um dia para se livrar do exposto e limpar a cabana, ou os 4 vão para o relento. Seus filhos, sim, eu levarei. O império não pode permitir que eles sejam criados por uma mulher marcada pelo mau agouro, não é mesmo? Ele cuspiu no chão de terra e saiu, seu coturno batendo ritmicamente na poeira lá fora, o som alto e ameaçador. Isidora não dormiu. Ela passou a noite embalando Mateus, observando o peito minúsculo subir e descer. A cabana estava fria, mais do que o normal para a época, e o cheiro de mofo da madeira úmida parecia envolver o ar. Antes do amanhecer, ela tomou uma decisão. Precisava saber a origem do bebê. O único indício era a pequena moeda de prata, que ela tinha retirado de debaixo do colchão e segurava agora com tanta força que doía. A moeda parecia quase quente agora, um calor que contrastava com a frieza da cabana, e o pássaro em relevo parecia gritar uma história que ela não conseguia ouvir. Seu destino era a pequena choupana da benzedeira Maria, que morava à beira do Pantanal, conhecida por decifrar enigmas e rezar contra a inveja. Era uma caminhada perigosa de quase 2 horas pelas estradas empoeiradas, mas era o único lugar onde ela podia procurar ajuda sem despertar mais suspeitas. Ela deixou Filomena, a mais velha e responsável, com um prato de farinha e água, e saiu antes que o sol pintasse o céu de dourado, levando Mateus cuidadosamente embrulhado. A trilha para o Pantanal era escorregadia e úmida, cheia de lama escura. O ar estava pesado, carregado com o aroma de plantas aquáticas e podridão. Ao chegar à choupana, Maria, uma mulher de pele curtida e olhos muito antigos, estava no meio de suas rezas, acendendo velas grossas. Isidora mal conseguiu falar, o desespero cortando sua voz. Ela estendeu a moeda de prata. Maria, por favor, o que é isso? Onde este bebê veio? Maria pegou a moeda, seus dedos longos e finos roçando o metal frio. Ela fechou os olhos, respirando fundo, e o aroma forte de mirra invadiu o ar. O peso desta prata não é o peso do cobre do sertão, minha filha. É peso do mar, do outro lado do império. Este pássaro é a marca de uma família antiga, de onde vem a riqueza e a vingança. A benzedeira olhou para Isidora com uma seriedade assustadora. Esta criança não é um exposto qualquer, é o fruto de um grande segredo, um mistério de sangue nobre e perda.
A mãe dele, ou quem o deixou, quis que ele fosse achado, mas com esta chave. Mas o que vejo não é só a história dele. Vejo a sua, Isidora. Vejo a rapadura queimada e a marca de um homem poderoso na sua vida, antes de Jerônimo. Este bebê é como um espelho. Ele não está aqui para amaldiçoá-la, mas para forçá-la a confrontar a sua própria falta de justiça. Isidora cambaleou para trás, o medo a sufocando. O que eu fiz? Isso não tem nada a ver com a criança. Tudo tem a ver. Quando você o trouxe para casa, o cheiro de rapadura queimada voltou, porque ele é a prova da sua fraqueza em lidar com o seu próprio passado. Você pensou que comprando a redenção dele, compraria a sua. Mas não, minha filha, você comprou o preço que tem de pagar. Maria apontou para o céu, agora seco e azul claro, com o sol subindo. Volte, a vingança já está à sua porta, o capataz não voltará sozinho. Isidora correu de volta, o coração batendo descontroladamente. A cabeça de Mateus, mole e indefesa, balançava em seu ombro. Ela tinha que chegar em casa antes que Anselmo ou a comadre Elvira tivessem tempo de agir. Ao virar a curva do riacho seco, ela viu duas sombras à frente. Eram homens, peões da fazenda, que trabalhavam sob as ordens diretas de Anselmo, os rostos sujos de poeira e malícia. Um deles estava sentado, fumando, e o outro se moveu, bloqueando o caminho. O cheiro de tabaco barato era forte. Isidora tentou desviar para a moita de arbustos espinhosos, mas o primeiro homem se levantou rapidamente. A viúva apressada. Parece que está fugindo do seu próprio rabo, disse o peão, rindo, a mão no facão. Vão embora, não tenho nada para vocês. O bebê em seus braços era um peso, um fardo que a impedia de correr. Ela pensou na promessa de proteger seus filhos e na necessidade de justiça para Mateus. O capataz quer a viúva na fazenda, para uma conversa. Ou, podemos ter a conversa aqui mesmo e ele pega a cria amaldiçoada depois. O homem deu um passo à frente, sua sombra longa caindo sobre ela. Isidora soube que se entrasse em pânico, estaria perdida. A força dela não estava nos músculos, mas na teimosia de uma mãe acuada. Não, ninguém toca em mim ou na criança. Saia do meu caminho. O peão agarrou seu braço, a força brutal esmagando a chita desbotada de sua roupa. Era uma tentativa de imobilização, não de luta. Isidora soltou um pequeno grito de dor, mas o bebê, milagrosamente, continuou em silêncio. Com um movimento desesperado, ela usou o punho que segurava o chale de Mateus e o jogou para cima, acertando o queixo do peão. O golpe, fraco, pegou o homem de surpresa, fazendo-o cambalear. O segundo peão xingou, atirou o cigarro na poeira e se preparou para atacá-la. Aquele breve momento de surpresa, no entanto, foi tudo de que Isidora precisava. Ela correu para o matagal, suas pernas rasgando a roupa, a poeira vermelha subindo atrás dela. O som dos homens gritando e correndo se perdeu rapidamente. O coração de Isidora batia ensurdecedoramente, e a sensação de alívio por ter escapado era quase tão forte quanto o medo que a perseguia. Isidora conseguiu chegar em casa, ofegante e coberta de terra. Filomena, assustada, correu para abraçá-la. — Onde você estava, mamãe? Eu rezei muito. O bebê está bem? Mateus dormia profundamente, mas os gêmeos, deitados no chão, estavam febris e tossiam. O mau agouro parecia ter chegado. O terror tomou conta dela, a crença popular e o desespero se fundindo. Ela tinha que curá-los, provar à multidão e ao capataz que não havia maldição em sua casa. Ela preparou um chá forte com as ervas que tinha no peito. Enquanto agitava a endiágua, viu um brilho perto da porta. Era o facão do peão, que devia ter caído durante a breve luta na trilha. O facão, agora debaixo do pé, não era uma arma, mas um símbolo da vingança que lhe seria cobrada e o único objeto que poderia garantir a sua justiça naquela terra sem lei. Ela o pegou, sentindo o peso frio e a borda afiada, e o escondeu sob uma pilha de trapos. Não era para a violência, mas para a autodefesa.
O peso do segredo de Mateus e do seu próprio passado a forçava à beira da lei. A noite caiu novamente, trazendo a brisa úmida do pântano. Isidora cuidava das crianças, a lamparina quase sem óleo. Seus filhos tremiam de febre, e ela tinha a sensação de que o mundo estava se fechando em torno daquela cabana de pau a pique. Ela estava rezando silenciosamente quando o bebê Mateus, que nunca chorava, de repente soltou um som. Não era um choro de dor, mas um grito longo e limpo, um grito de recém-nascido, reverberando pela escuridão. O grito foi um milagre, um sinal de vida, mas também a quebra de um silêncio perigoso. Atrás da cabana, onde o som do sapato de couro de Anselmo tinha batido na noite anterior, um novo som respondeu ao grito de Mateus. Era o latido de um cão de caça, alto e próximo, e vinha acompanhado do ranger de rodas de carroça. Isidora soube que Anselmo estava voltando para cobrar a sua promessa, e desta vez ele traria testemunhas e a lei da fazenda com ele. O latido dos cães de caça cortou a escuridão, misturando-se ao som inconfundível do ferro das rodas rangendo contra as pedras da estrada de poeira. Isidora correu para a janela minúscula, o coração na garganta. A lamparina bruxuleante mal iluminava a cabana de pau a pique. Filomena, de 10 anos, tentava acalmar os gêmeos febris, que gemiam na esteira de palha, mas o pavor da mãe era palpável. A cena que se desenrolava lá fora confirmava o aviso de Benzedeira Maria. Anselmo tinha voltado e não estava sozinho. A carroça de carga da fazenda, pesada e escura, parou a poucos passos de distância. O capataz desceu primeiro, sua figura imponente banhada na luz pálida da lua nova. Com ele vieram 2 peões, os mesmos que Isidora tinha despistado na trilha. E mais ameaçadoramente, comadre Elvira, envolta em um xale preto, os olhos brilhando com a satisfação do julgamento público. Anselmo não se deu ao trabalho de bater. Saia, viúva, ou eu arrombo a porta. O povo exige justiça e eu exijo a sua obediência. Isidora abraçou Mateus, sentindo a pequena moeda de prata que estava escondida no decote de seu vestido, fria e pesada contra sua pele. Ela não podia sair, não com o facão sob os trapos. Ela tinha de proteger o segredo de Mateus e o seu próprio. Não vou a lugar nenhum. Meus filhos estão doentes e precisam de mim. A comadre Elvira avançou, batendo o cajado na porta. A doença é o castigo, Isidora. É o milagre de trás para frente. Você trouxe a praga para nós, com este bebê sem nome. Abram a porta e deixem-nos rezar por estas almas antes que o desespero consuma a todas. Anselmo chutou a porta com uma força que fez a frágil estrutura de pau a pique tremer. A porta estalou, a dobradiça velha cedendo. Ele entrou, seguido por comadre Elvira. O cheiro de mofo e ervas medicinais dentro da cabana era agora dominado pelo cheiro de couro e a poeira que os invasores traziam. Isidora soube que não era a doença dos filhos que os trazia ali, mas a fome por um segredo que eles sentiam estar prestes a desmoronar. Chega de promessas vazias, viúva, disse Anselmo, o braço estendido para a esteira onde os gêmeos tossiam. O coronel me deu autoridade. Vamos levar as crianças saudáveis. Seus filhos vão ficar sob os cuidados da comadre, longe do mau agouro que você criou. O pânico de Isidora era absoluto. Perder os gêmeos e Filomena para a comadre Elvira e a fazenda seria a pior das vinganças. Seria a perda de sua redenção, a confirmação de sua indignidade. Não ouse tocar neles. Você não é a lei. Eu sou a única lei que importa neste sertão, vociferou Anselmo. Ele agarrou Filomena pelo braço. A menina chorou, agarrando-se à saia de chita desbotada da mãe. Isidora agiu instintivamente, soltou Mateus no colchão e se jogou contra Anselmo. Era a fúria desesperada de uma mãe contra a força bruta. O capataz, pego de surpresa pela selvageria, cambaleou. Ela o empurrou contra a parede, o corpo magro usando a inércia da raiva. O cheiro de álcool do hálito de Anselmo atingiu-a. Ele tem a marca. O azar está nela.
gritou comadre Elvira, tentando alcançar o bebê Mateus. Isidora se virou, protegendo a criança com o próprio corpo. A marca que ele carrega é a de sangue nobre, sua velha invejosa. Não é a de demônio. Que nobreza é essa que se compra por 7 moedas de cobre, viúva? Olhe para seus próprios filhos. Tem a febre do medo que você plantou. Anselmo se recuperou e a agarrou pelo pulso. Desta vez, ele não a deixaria ir. A luta era curta, brutal e desigual. Em meio ao caos, Isidora sentiu a frieza do cabo de madeira do facão, que ela tateou freneticamente sob a pilha de trapos. Ela o puxou. Não o ergueu para atacar, mas o exibiu por um instante, o metal reluzindo sob a luz pálida da lamparina. O movimento, mais do que a ameaça, paralisou Anselmo. Ele soltou o pulso de Isidora, surpreso. Uma viúva com arma? Você é pior do que uma bruxa. É uma bandida. O olhar de Anselmo não era de medo, mas de cálculo, e Isidora soube que tinha trocado a humilhação pela acusação fatal. A breve luta cessou, mas o ar dentro da cabana permaneceu úmido e carregado. Anselmo recuperou a compostura, seus olhos fixos na bainha de couro do facão que Isidora escondeu rapidamente atrás das costas. Ele não queria uma briga de sangue que o incriminasse perante o coronel. Ele queria o corpo e a honra dela. Está bem, não há necessidade de mais violência, ele disse, a voz agora perigosamente suave. Mas o exposto fica, e o povo precisa de uma prova de que a senhora não é um risco para a saúde e a moral da fazenda. Vamos levar as 3 crianças, só até a febre passar. É para a proteção delas. Você não vai tirá-los de mim. Comadre Elvira interveio, deslizando até o lado de Mateus, fingindo caridade, mas com a verdadeira intenção de procurar algo. Deixe-me ver o bebê, filha. Deixa rezar por ele. Talvez o mal venha da manta. Isidora não a impediu. Ela precisava manter a atenção longe da moeda de prata em seu peito. A comadre, porém, cheirou a criança, seus olhos procurando obsessivamente por um talismã ou um sinal satânico. Seu nariz, grande e pontudo, farejou o ar. Ela parou e franziu o nariz, a cabeça tombada. O cheiro de rapadura queimada. Está mais forte. Não é o bebê, é dela. É o cheiro do passado dela, Anselmo. O cheiro de onde ela veio, do açougueiro de Pernambuco. O cheiro de melaço fermentado. O segredo de Isidora estava agora no ar, tão palpável quanto o cheiro de chita desbotada e poeira que ela vestia. Anselmo entendeu a implicação. O passado de Isidora não era apenas pobreza. Era uma mancha social ligada a um incidente com um homem na capital, 7 anos atrás, uma situação que a levou ao desespero e a um casamento apressado. Se esse segredo fosse revelado, a condenação social a faria perder todos os seus filhos permanentemente. O que aconteceu em Pernambuco, Isidora? Quem é o pai de Mateus? O seu milagre não esconde a sua desgraça, sibilou Anselmo. Isidora sabia que tinha de desviar o foco do segredo de Mateus para o seu. Se ela sacrificasse a sua reputação para proteger a linhagem do bebê, ela o faria. Mas ela tinha de ser rápida e inteligente. Eu não conheço o pai de Mateus. Eu o comprei com minhas moedas. Você me condena pela caridade, mas não condena a vingança daquele que o deixou na rua. Ela tirou a pequena moeda de prata e a jogou no chão de terra, onde o pássaro de asas abertas brilhou sob a luz da lamparina. Essa é a única marca que ele tem. Não é um demônio. É a marca da família Alcântara do Mar. Vê o pássaro? É o selo deles. Ele é um herdeiro e não um exposto qualquer. Se você o toca e se o coronel descobre que você roubou um bebê de sangue nobre, sua justiça será a última que fará. Anselmo se encolheu. A família Alcântara do Mar era sinônimo de poder e riquezas que se estendiam por todo o império, ligada aos navios mercantes e às grandes capitais. A ideia de que Mateus pudesse ser um deles, carregando um sinal tão claro, gelou o seu sangue.
Sua vingança pessoal contra Isidora podia se tornar uma guerra contra um poder muito superior ao seu. O capataz hesitou, olhando para a moeda no chão. O medo de Anselmo era o primeiro sinal de redenção para Isidora. A linhagem do bebê, revelada pela moeda, era uma arma, mas também uma ameaça maior. Isto é uma mentira, ele sussurrou, mas a incerteza estava em seus olhos. Leve meus filhos doentes, Anselmo, disse Isidora, a voz dura e fria, assumindo a dor. Leve-os para a sua custódia e deixe a comadre rezar por eles. Mas se um fio de cabelo deles se danificar, e se eu tiver que ir para o porto para provar o segredo desta moeda, eu o farei. E o seu coronel não poderá protegê-lo da vingança do mar. Anselmo, temendo a revelação do nome da família nobre, recuou. Ele pegou Filomena e um dos gêmeos, que chorava de febre, e os entregou a um dos peões. Eles voltam em 3 dias. Se o bebê ainda estiver aqui, e a senhora não tiver limpado a sua honra, eu levarei todos. E não haverá mais milagres para você, viúva. Isidora viu seus filhos sendo levados para a carroça. O desespero rasgava o seu peito, mas ela permaneceu firme, protegendo Mateus, o outro gêmeo, e o facão escondido. Comadre Elvira, com um sorriso de triunfo e justiça moral, seguiu-os. A carroça partiu, o rangido das rodas na poeira levando embora o som de seus filhos. A cabana estava úmida e fria, e o silêncio que sobrou era pior do que o tumulto. Isidora se ajoelhou, pegou a moeda de prata do chão e a escondeu no decote novamente. Ela olhou para o gêmeo que restara, pálido e fraco. O cheiro de rapadura queimada ainda estava lá, mas agora o cheiro de lavanda da manta de Mateus parecia mais forte. Ela tinha comprado tempo, mas o preço foi a separação de seus filhos e a confirmação pública do seu próprio segredo. A redenção estava longe, e o caminho para o porto, para descobrir a verdade sobre a moeda e a linhagem de Mateus, era agora sua única opção. Se ela o fizesse, o segredo do bebê a salvaria, mas revelaria o seu próprio, o que resultaria na perda de tudo. Isidora soube que tinha de escolher: honrar o sangue desconhecido de Mateus para salvá-lo, ou proteger o seu próprio sangue, aceitando a condenação e o destino de exposta. No meio da noite, o cheiro de rapadura queimada parecia vir de uma direção diferente, não do matagal, mas de uma sombra sob a sua janela. Não era apenas uma lembrança, era a presença silenciosa daquele que a tinha marcado no passado. O latido dos cães era mais do que próximo, era raivoso, um uivo faminto que rasgava a noite úmida. Isidora apertou o facão escondido sob a chita desbotada, sentindo a ponta fria da pequena moeda de prata furar-lhe o decote. A luz da lamparina era o único farol na escuridão, e a última coisa que ela precisava era de luz. Ela a apagou com um sopro rápido. O cheiro de rapadura queimada não era mais um mero aroma, mas uma presença sufocante. Vinha da fresta da janela, onde a brisa úmida do pântano encontrava a fumaça de um cigarro forte e melaço fermentado. Uma silhueta alta e larga projetava-se na parede de pau a pique, mas não era a figura maciça de Anselmo. Isidora! A voz veio em um sussurro gutural, um som que ela tentara esquecer por 7 anos. Era grave, mas inegavelmente familiar, o timbre que a assombrava em seus piores pesadelos. Você não me disse que tinha me livrado do meu fardo. O segredo de Isidora estava ali, personificado. Não era o pai de Mateus, o bebê exalava lavanda e sal, mas o açougueiro de Pernambuco, o homem que havia manchado sua honra e a forçado ao casamento de conveniência com Jerônimo. Aquele que ela tinha roubado e que a perseguia pelo rastro da rapadura queimada, o aroma de sua antiga vida na capital. O rangido da carroça de Anselmo parou bem em frente à cabana. Ele não esperaria. A presença de Anselmo
era a ameaça imediata, mas a presença do açougueiro era a vingança prometida, lenta e fatal. Ela correu até a esteira, pegou o gêmeo doente, ainda febril, e o embrulhou no único xale seco que restava. O desespero deu lugar à clareza. Não havia mais tempo para rezas ou súplicas. Você vai me deixar em paz. Ela sibilou para a sombra na janela, apertando Mateus contra o ombro. Eu paguei o seu preço uma vez. Não vou pagar de novo. 7 moedas de cobre, Isidora. Você valia mais do que isso. E agora, com um exposto. A desgraça dela é a sua, e o coronel vai gostar de saber que a viúva dele é uma ladra de almas e de prata. Não é prata sua. Ela jogou o corpo contra a porta dos fundos, velha e enferrujada. O homem não respondeu, mas o cheiro de rapadura queimada recuou ligeiramente, como se ele estivesse satisfeito por tê-la encontrado e agora esperasse o espetáculo. A porta da frente cedeu sob um golpe forte. Era Anselmo. Viúva, chega de truques. O povo está na estrada. Entregue o exposto ou levaremos o seu gêmeo amaldiçoado. Isidora não hesitou. Usando o cabo do facão como alavanca contra a pau a pique podre da parede, ela forçou a porta dos fundos. O madeiramento gemeu e cedeu, criando um buraco estreito. Ela passou por ele, o corpo curvando-se sob o peso dos 2 bebês. O chão lá fora estava úmido e escorregadio, levando diretamente para a escuridão do matagal que beirava o Pantanal. Era a direção oposta à estrada principal e ao destino dos seus filhos mais velhos. Era o caminho da água, o caminho da fuga. Ela ouviu o grito de triunfo de Anselmo atrás dela. Ela fugiu! Peguem-na! Ela está com o amaldiçoado! Correr com 2 bebês era quase impossível. O gêmeo doente era um peso morto, e Mateus, apesar de leve, parecia grudar-se a ela, uma âncora viva. Ela sentiu a poeira fina do chão da fazenda sob seus pés descalços. O facão era agora uma ferramenta de desbaste. Ela o usou para abrir caminho através dos arbustos espinhosos, não para atacar, mas para ganhar tempo. Os arbustos a arranhavam, e ela podia ouvir os peões correndo, alertados por Anselmo. O capataz gritava, não sobre a criança, mas sobre o facão. Ela está armada! Cuidado! É uma assassina! A sombra do açougueiro de Pernambuco parecia ter se dissipado, mas o cheiro de rapadura queimada persistia, como um mapa invisível de sua perseguição. Ele não precisava lutar, ele só precisava garantir que ela fosse pega por Anselmo, transformando o desespero dela na sua redenção. Isidora tropeçou, quase caindo na lama escura. Ela se agarrou à moeda de prata em seu peito, buscando a força daquela linhagem nobre que ela tinha inventado para aterrorizar Anselmo. Mas ela sabia a verdade. A moeda era apenas metal. A justiça que ela procurava tinha de vir de seus próprios pés. Ela chegou à beira do Pantanal, onde a água era parada e refletia a escuridão do céu. A mata ali era mais densa e, perigosamente, era o lar de cobras e animais selvagens, mas era também a única chance de se esconder da luz das lamparinas que se aproximavam. Ela empurrou o facão de volta sob o xale e mergulhou na vegetação úmida. O gêmeo tossiu novamente, um som seco e alarmante. Se ela não o curasse em breve, o seu milagre de tê-lo salvado da carroça de Anselmo seria inútil. Ela seguiu o caminho da água. O Pantanal levava indiretamente à cidade maior, a Candeias, e de lá para o porto. Era um caminho de dias, de privação e de perigo, mas era o único que a tiraria da jurisdição do coronel. A moeda de prata era agora a sua bússola. Ela a usaria não para provar a linhagem de Mateus, mas para negociar sua própria redenção com quem quer que estivesse disposto a ouvir a história do pássaro em relevo. Ela sabia que a única maneira de recuperar Filomena e o outro gêmeo era provar que não era a mulher manchada pelo segredo de Pernambuco que comadre Elvira e o açougueiro alegavam, mas sim a guardiã de um herdeiro poderoso. Tinha que ser rápida, antes que Anselmo inventasse uma nova acusação e antes que a febre consumisse o seu último filho.
O Pantanal cheirava a água parada e vida oculta. Isidora segurou os 2 bebês e começou a caminhar na direção da nascente, suas costas para o barulho dos cães e dos gritos de Anselmo. Vamos para o Porto, Mateus, sussurrou ela, o nome do bebê soando como uma promessa no silêncio da noite. Vamos encontrar a verdade sobre sua moeda e a vingança para nós. Enquanto se afastava, ela olhou para trás, por entre as folhas grossas, e viu a figura de Anselmo e os peões com lamparinas acesas. Mas logo atrás deles, à sombra de uma árvore, havia uma figura parada e silenciosa, que não se movia. Era o açougueiro de Pernambuco. Ele não se juntaria à caçada. Ele apenas assistiria, pacientemente, sabendo que ela estava indo exatamente para onde ele queria. O silêncio do Pantanal engoliu os gritos distantes dos cães. Isidora caminhava com os pés afundando na lama, cada passo exigindo um esforço brutal que esgotava suas últimas reservas de força. O ar era espesso e fedia a lodo e podridão, contrastando com o aroma de lavanda que emanava de Mateus e a frieza metálica da pequena moeda de prata sob seu chale. O gêmeo, que ela carregava no braço direito, parecia piorar. O calor da febre era palpável, um forno contra sua pele, e a tosse dele era agora um som rouco e úmido. Ela parou sob a sombra de um guaimbê gigante, usando as folhas largas para se abrigar. Precisava de água limpa para o chá de ervas e precisava parar o sangramento das suas pernas, arranhadas pelos espinhos na fuga. Ela colocou os bebês na base seca de uma árvore e puxou o facão. Não era para defesa agora, mas para colher as folhas de poaia que cresciam no solo úmido, a única coisa que podia combater a febre no sertão. A visão era de desespero puro. Uma mulher descalça no meio do nada, com 2 bebês, um doente e um exposto sob perseguição dupla. Ela pensou nos seus outros filhos, Filomena e o gêmeo saudável, sob o cuidado hipócrita de comadre Elvira, e a dor a impulsionou. Enquanto preparavam uma infusão amarga com a água barrenta do pântano, fervida precariamente com a ajuda de um isqueiro de sílex que Jerônimo usava para acender o cachimbo, Isidora percebeu algo estranho. O gêmeo doente estava começando a respirar melhor depois de beber o chá de poaia. Mas Mateus, que dormia pacificamente, tinha uma mancha escura sob a manta, perto da sua mãozinha. Isidora moveu a manta com cuidado e viu uma crosta de sangue coagulado em sua mão. Não era dela. O sangue vinha de uma ferida no pulso minúsculo do bebê, quase escondida pela manga da roupa de chita desbotada. Era uma ferida limpa de corte e estava sarando. Ela se lembrou das palavras de Benzedeira Maria. O exposto do mercado é o que dizem. O pânico a atingiu. O bebê não foi apenas abandonado, foi ferido. Ela pegou a moeda de prata de seu decote. O pássaro em relevo parecia observá-la. O corte no pulso de Mateus e a marca na moeda, a justiça de Deus não podia ter coincidido por acaso. A ferida no pulso do bebê era a verdadeira chave. Não era apenas um sinal de desespero, mas o selo de um pacto de sangue forçado. Enquanto examinava o corte, ouviu um som que não era animal, nem água. Era o som metálico de ferramentas batendo, vindo de uma pequena elevação à frente, na direção da nascente do rio. Não era Anselmo, com seus cães, nem o açougueiro, com seu cheiro de rapadura queimada. Era o som de alguém trabalhando. A promessa de Mateus era agora clara. Ele era um fugitivo de uma casa nobre que tentou matá-lo, ou que o marcou para que nunca fosse esquecido. A vingança seria fria e calculista, e a moeda de prata era a prova do atentado. Ela escondeu a poaia restante e pegou o facão. Tinha de seguir o som. A chance de encontrar um ser humano neutro no Pantanal era a sua única esperança de obter leite para as crianças e informações sobre o caminho para Candeias. Isidora avançou cuidadosamente, o peso dos bebês e o cheiro do lodo e da poeira misturando-se. Chegou a uma clareira onde uma pequena choupana,
feita de tábuas de madeira escura, estava escondida entre a folhagem. Não era uma cabana de pau a pique, mas uma construção sólida e temporária. À luz fraca da lamparina que pendia na entrada, um homem trabalhava. Ele usava roupas limpas de linho grosso e não as chitas desbotadas do sertão. Ele não era um peão. Era um artesão ou um engenheiro. O homem era jovem, de cabelos escuros e pele pálida, e estava debruçado sobre uma mesa repleta de instrumentos de medição e desenhos. Ao lado dele havia uma caixa de madeira aberta, cheia de rolos de pergaminho e pequenos cadernos de couro. O que a surpreendeu foi o objeto de seu trabalho, uma pequena réplica em miniatura de um navio de vela, feita com uma precisão assustadora. O navio era a prova de que ele não era do sertão. Era um homem do mar. Isidora hesitou. Revelar sua presença a um estranho era um risco enorme. Ela estava com o facão, mas ele poderia ter uma arma de fogo. O homem, no entanto, levantou a cabeça. Não por tê-la ouvido se aproximar, mas porque a tosse úmida do gêmeo doente cortou o silêncio do Pantanul. Ele virou-se, os olhos arregalados, não de medo, mas de surpresa. O rosto dele era estranhamente familiar, com uma expressão de cansaço profundo. — Quem está aí? Quem são vocês? O que fazem na minha nascente? — perguntou ele, a voz com um sotaque educado, mas carregada de cautela. Isidora saiu da sombra, exibindo o desespero em seus olhos, mas mantendo o facão escondido. — Sou Isidora. Eu sou uma viúva. Estou fugindo. Meus filhos estão doentes. Preciso de ajuda para chegar a Candeias. Por favor. Sou a guardiã de um milagre e de um segredo. O homem olhou os bebês, a exaustão em seu rosto desaparecendo, substituída por um reconhecimento atordoado, quase assustado. Seus olhos caíram sobre o rosto de Mateus e ele deu um passo para trás. Em seguida, seus olhos pousaram no tecido do xale de chita desbotada de Isidora. — Você foi a mulher que pegou a criança na feira. A exposta. Isidora assentiu. O homem se aproximou, sua mão tremendo enquanto ele apontava para o bebê dormindo. — O nome dele. Qual o nome dele, viúva? — Mateus. O homem fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, a cautela tinha se transformado em uma resignação sombria. — Você não precisa ir para Candeias, Isidora. Você já encontrou o porto e a vingança. Ele se virou e pegou um dos cadernos de couro de sua mesa. — Eu sou Amaro Alcântara e Mateus. Mateus é o meu sobrinho. Amaro não era um estranho. Ele era a redenção ou a vingança da nobre família da Moeda de Prata, e seu segredo no pântano era a prova de que ele também era um fugitivo. Isidora cambaleou, o gêmeo escorregando em seus braços, a revelação a atingindo mais forte do que qualquer golpe de Anselmo. A moeda não era uma invenção. O pássaro em relevo era real e a família poderosa existia. O milagre do bebê era um fardo ainda maior. Você é o meu caminho para a justiça? Eu sou o seu caminho para a morte ou a salvação, dependendo de quem o coronel alcança primeiro. Eu o estava procurando. Eu o deixei no mercado. E você? Você tem o meu sangue na sua mão. E eu não falo do seu segredo com o açougueiro de Pernambuco. Ele olhou para a cabana, para o pau a pique e o caminho que ela tinha trilhado. O Pantanul é o meu esconderijo. E agora é o seu também. O que você quer, a redenção ou o perdão? Eu só posso dar um. Amaro Alcântara não era apenas um homem do mar. Ele era a face da própria tragédia que Isidora havia evitado por um fio de cabelo na feira. Sua revelação ressoou na pequena clareira do Pantanul, mais alto do que o gemido febril do gêmeo. — Amaro Alcântara, repetiu Isidora, a voz um sussurro incrédulo. O nome era a promessa de poder, mas a choupana, feita de tábuas de madeira escura, falava de fuga e desgraça. Você é o porto que eu procurava, e foi você quem o abandonou. Amaro não desviou o olhar.
Ele apontou para a lamparina sobre sua mesa improvisada, iluminando os mapas de navegação, a réplica em miniatura do navio e, finalmente, a caixa de couro. Eu o exposto por necessidade, Isidora, não por crueldade. O pássaro em sua moeda, o selo do falcão marinho, é mais antigo do que este império. E ele está marcado. A marca está no pulso, não está? Foi feita por aqueles que tentaram matá-lo na primeira semana de vida. O corte é o rito deles de silêncio. Se ele fosse encontrado, seria conhecido, e a vingança cairia sobre o traidor. Eu o deixei em um lugar onde pessoas de bem o encontrariam. Sua caridade, viúva, é o meu milagre. Isidora colocou o gêmeo no chão úmido, protegida pelas raízes do guaimbê. Ela puxou a pequena moeda de prata de seu decote e a estendeu. Amaro não a tocou. A moeda é a chave, sim. É uma antiga moeda funerária que serve para identificar os nossos mortos e agora os nossos vivos. Minha irmã, a mãe de Mateus, a colocou na manta dele para que eu o encontrasse. Mas eu falhei. O coronel e a família dele nos caçam. Meu segredo no Pantanu é o meu barco, que estou montando para fugir. Amaro estava construindo um barco de fuga no meio do pântano, e Isidora percebeu que a aliança era o único caminho para a justiça e a redenção que ela buscava. Eu não me importo com sua briga de família, Sr. Alcântara, disse Isidora, sua voz ganhando uma força inesperada, a fúria materna superando o desespero. Eu me importo com Filomena e com o outro gêmeo que estão nas mãos de Anselmo, porque eu o defendi. Eu os defendi do mau agouro que a sua família trouxe. Você tirou meus filhos de mim, indiretamente. Ela deu um passo à frente. E você sabe que o açougueiro de Pernambuco me segue. Sente o cheiro de rapadura queimada no vento? Ele não quer o bebê Alcântara, ele quer o segredo que me liga a ele e que me condena por roubo de prata antiga. Eu sou a ladra de que ele fala, não uma santa, e você sabe disso. Amaro balançou a cabeça, o peso da verdade caindo sobre ele. Eu sei que o açougueiro está com o capataz. Ele veio até a nascente há 2 dias. Ele disse que me ajudaria a achá-lo, mas eu não confiei nele. Ele quer o bebê para trocar com a sua família, ou para vendê-lo ao coronel. Não é por você, é por mim também. Ele quer me ver de volta à capital. E eu vou voltar, eu o levarei ao porto. Em troca, você vai me garantir que meus filhos sejam soltos e que Anselmo pague por sua vingança. Amaro olhou para o pequeno navio inacabado, depois para os bebês. Ele pegou um dos cadernos de couro de sua mesa. O barco está pronto. É pequeno, uma jangada de sobrevivência, mas nos levará pelo rio. Minha irmã, antes de morrer, deixou uma carta para um velho amigo em Candeias. Um juiz. Ele tem o poder e o coronel não pode tocá-lo. Se chegarmos lá, Mateus estará seguro, e o juiz usará o selo da moeda para provar a vingança contra Anselmo. E se eu o fizer, você promete silêncio sobre a minha fuga e sobre o meu segredo? Eu prometo o silêncio e o facão. O que faremos? Vamos pela água, mas temos que ser rápidos. Os cães estão vindo, disse Amaro, o rosto tenso, apontando para fora. O som dos cães de caça era agora um coro ameaçador, muito mais próximo, acompanhado pelo som abafado de passos pesados na lama. O açougueiro tinha revelado o esconderijo e Anselmo estava chegando. Amaro correu para a estrutura do barco, uma espécie de canoa robusta, e a empurrou para a margem úmida do rio. Isidora embrulhou Mateus na chita desbotada e colocou o gêmeo febril na parte da frente da canoa, aninhando-o para que ficasse seguro. Ela pegou o facão e o escondeu na lateral. Amaro pegou sua caixa de pergaminhos. Eu não sei como lutar, viúva. Eu sou um construtor de navios. Eu só sei fugir. Eu sei lutar, Sr. Alcântara, ela respondeu, os olhos fixos na escuridão de onde vinham os latidos. Por meus filhos, eu luto contra o coronel e o império inteiro. Eles mal entraram na canoa, quando a luz de uma lamparina forte rasgou a escuridão da clareira. Era Anselmo,
Seus olhos escanearam a choupana, a mesa de ferramentas e a água. Eles se foram, gritou o capataz, furioso, o barulho de suas botas batendo no chão. Amaro empurrou a canoa com o pé, usando a força bruta. O barco deslizou para o rio, a água escura e fria envolvendo-os. Eles se espremeram sob a vegetação rasteira, quase completamente submersos, apenas as cabeças para fora da água. Anselmo parou na beira do rio e Isidora pôde sentir o cheiro forte de fumo e poeira dele. Ele farejou o ar. Sinto o cheiro, viúva, o cheiro de rapadura queimada. Você não vai escapar de mim. A vingança será cobrada. Vou levar seus filhos e seu esposo. A canoa se afastou silenciosamente, levada pela corrente lenta, e o cheiro de rapadura queimada logo foi substituído pelo cheiro de lodo e água doce. Eles escaparam. Enquanto a canoa deslizava para a escuridão absoluta do Pantanal, Amaro olhou para Mateus e tocou a cicatriz em seu pulso. A redenção está em Candeias, Isidora, mas o caminho é longo, e o açougueiro de Pernambuco não desistirá. Isidora sabia que o homem estava certo. Seu destino não era mais o sertão, mas a capital, onde ela enfrentaria seu passado e o segredo da família Alcântara. O milagre de Mateus era o bilhete para o porto.